Queridos irmãos e queridas irmãs, saúdo e agradeço a todos vós, líderes de igrejas, autoridades políticas e representantes das grandes religiões mundiais. É bom estarmos aqui juntos, trazendo no coração e ao coração de Roma os rostos das pessoas que temos ao nosso cuidado. Sobretudo, é importante rezar e partilhar de forma clara e sincera as preocupações com o presente e o futuro do nosso mundo. Nestes dias, reuniram-se muitos crentes, mostrando como a oração é aquela força humilde que dá paz e desarma os corações do ódio. Em vários encontros foi expressa também a convicção de que é preciso mudarmos as relações entre os povos e as relações dos povos com a terra. Pois aqui hoje, juntos, sonhamos com povos irmãos e uma terra futura. Popoli fratelli. Povos irmãos, dizemos-lo, tendo como cenário o Coliseu. Este anfiteatro, num passado distante, foi lugar de brutais divertimentos de multidões, como disse o Rabi, lutas entre homens e feras, um espetáculo fratricida, um jogo mortal feito com a vida de muitos. Mas ainda hoje se assiste à violência e à guerra, e ao irmão que mata o irmão, como se fosse um jogo visto à distância, indiferentes e convencidos de que nunca nos vai tocar a nós. O sofrimento dos outros não nos faz apressar o passo, nem sequer o dos mortos, dos migrantes, das crianças reféns das guerras, privadas de uma infância despreocupada a brincar. Mas não se pode brincar com a vida dos povos e das crianças. Não se pode ficar indiferente. Pelo contrário, é preciso criarmos empatia e reconhecer a humanidade comum a que pertencemos com as suas canseiras, lutas e fragilidades. É preciso pensarmos, tudo isto me toca. Poderia ter acontecido também aqui, também a mim. Hoje, na sociedade globalizada, que faz espetáculo do sofrimento, mas sem o sentir, precisamos de construir compaixão, sentir o outro, assumir os seus sofrimentos, reconhecer o seu rosto. Esta é a verdadeira coragem, a coragem da compaixão, que faz ultrapassar um não terales, um não me diz respeito, um não é da minha competência, para não deixar que a vida dos povos se reduza a um jogo entre poderosos. Não. A vida dos povos não é uma brincadeira, é um assunto sério e diz respeito a todos. Não se pode deixar à mercê dos interesses de alguns ou prisioneira de paixões sectárias e nacionalistas. É a guerra que brinca com a vida humana. É a violência, é o trágico e sempre prolífico comércio das armas que muitas vezes se move na sombra, alimentado por subterrâneos rios de dinheiro. Quero reiterar que a guerra é um fracasso da política e da humanidade. Uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças do mal, como já escreveu o Papa na carta Irmãos Todos. Devemos deixar de aceitar com aquele olhar neutral do noticiário e esforçar-nos por vê-la com os olhos dos povos. Há 2 anos, em Abu Dhabi, juntamente com um querido irmão aqui presente, o grande imã de Al-Azhar, invocamos a fraternidade humana em prol da paz, falando em nome dos povos que perderam a segurança, a paz e a convivência comum, tornando-se vítimas das destruições, das ruínas e das guerras. Como representantes das religiões, somos chamados a não ceder às seduções do poder mundano, mas a fazer-nos voz de quem não tem voz. De quem não tem voz, apoio dos atribulados, defensores dos oprimidos, das vítimas do ódio, descartadas pelos homens na terra mais preciosas aos olhos daquele que habita nos céus. Hoje têm medo
porque em demasiadas partes do mundo, em vez de prevalecer o diálogo e a cooperação, ganha força o confronto militar como instrumento decisivo para se impor. Por isso, gostaria de renovar aqui a exortação que eu fiz em Abu Dhabi a propósito da tarefa inadiável que cabe às religiões neste delicado momento histórico: desmilitarizar o coração do homem. Desmilitarizar o coração do homem. É nossa responsabilidade, cari fratelli. É nossa responsabilidade, queridos irmãos e irmãs crentes, ajudar a erradicar dos corações o ódio e condenar toda a forma de violência. Com palavras claras, encorajemos a isto. Depor as armas, reduzir as despesas militares para prover as carências humanitárias, converter os instrumentos de morte em instrumentos de vida. Que não sejam palavras vazias, mas pedidos insistentes que levamos pelo bem dos nossos irmãos contra a guerra e a morte, em nome daquele que é paz e vida. Menos armas e mais comida, menos hipocrisia e mais transparência, mais vacinas distribuídas equitativamente e menos armas vendidas imprudentemente. Os tempos pedem para nos fazermos voz de tantos crentes, pessoas simples e desarmadas, cansadas da violência, a fim de que quantos detêm a responsabilidade pelo bem comum se empenhem não só a condenar guerras e terrorismo, mas a criar as condições para que não irrompam. Para que os povos sejam irmãos, deve subir incessante ao céu a oração e não pode deixar de ressoar na terra uma palavra: paz. São João Paulo II, o primeiro que convidou as religiões para unânimes rezar pela paz, sonhou um caminho comum dos crentes que partisse daquele acontecimento rumo ao futuro. Queridos amigos, estamos neste caminho, cada um com a própria identidade religiosa, para cultivar a paz em nome de Deus, reconhecendo-nos irmãos. O Papa João Paulo indicou-nos esta tarefa ao afirmar que a paz aguarda os seus profetas, a paz espera os seus construtores. A alguns pareceu otimismo vazio, mas com o passar dos anos cresceu a partilha e amadureceram histórias de diálogo entre muitos religiosos diferentes que inspiraram percursos de paz. Este é o caminho. Pode haver quem queira dividir e criar confrontos. Nós acreditamos na importância de caminhar juntos pela paz uns com os outros, nunca mais uns contra os outros. Irmãos, irmãs, o nosso é um caminho que nos pede constantemente para purificarmos o coração. Francisco de Assis, ao mesmo tempo que pedia aos céus para verem nos outros irmãos, porque criados pelo único Criador, fazia esta recomendação: a paz que proclamais com a vossa boca tende-a ainda mais abundante nos vossos corações. A paz não é primariamente um acordo a negociar, nem um valor de que falar, mas uma atitude do coração. Nasce da justiça, cresce na fraternidade, vida de gratuidade, impele-nos a servir a verdade e declamar, sem medos nem fingimentos, o mal quando é mal, até e especialmente quando é cometido por quem se professa seguidor do nosso próprio credo. Em nome da paz, por favor, desativemos em cada tradição religiosa a tentação fundamentalista, toda qualquer insinuação a fazer do irmão um inimigo. Enquanto muitos se ocupam com antagonismos, fações e jogos partidários, nós façamos ressoar aquele dito do Imam Ali: as pessoas são de dois tipos, ou teus irmãos na fé, ou teus semelhantes em humanidade. Povos irmãos, povos irmãos, para sonhar a paz. Mas hoje
O sonho da paz conjuga-se com outro, o sonho da terra futura. É o compromisso de cuidar da criação, da casa comum que deixaremos aos jovens. As religiões, cultivando uma atitude contemplativa e não predatória, são chamadas a ouvir os gemidos da Mãe Terra que sofre violência. O querido irmão, Patriarca Bartolomeu, aqui presente, está conosco, ajuda-nos a maturar a consciência de que um crime contra a natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra Deus. Volto a dizer, aquilo que a pandemia nos fez ver, ou seja, que não podemos continuar sempre sãos num mundo doente. Nos últimos tempos, muitos adoeceram de esquecimento de Deus e dos irmãos. Isto levou a uma corrida desenfreada à autossuficiência individual, que descarrilou numa ganância insaciável cujo patrimônio comum de muitas religiões. A oração e a ação podem endireitar o curso da história. Coragem! Irmãos e irmãs, temos diante de nós olhos uma visão que é a mesma de muitos jovens e homens de boa vontade. A terra como casa comum, habitada por povos irmãos. Sim, sonhamos com religiões irmãs e povos irmãos. Religiões irmãs que ajudem povos a ser irmãos em paz, guardiões reconciliados da casa comum, que é a criação. Obrigado.